foi no fundo do poço que uma luz brilhou para mim. Era como se Deus me dissesse assim: você ainda pode. Eu aprendi que Deus, ele é mestre em recomeços, que ele ama um recomeço e que ele sempre nos dá a oportunidade de começar de novo. Obrigado, Senhor, por isso. E assistindo um conteúdo sobre vendas, sempre gostei de pesquisar sobre vendas, e eu havia sido despertada para estudar sobre vendas. Então, no primeiro curso que eu fiz de vendas, que foi um curso gratuito, né, depois, se vocês quiserem, vocês podem me pedir aí que eu vou colocar aqui os sites que eu gosto de estudar gratuitamente. E nesse curso o professor dizia assim: vender é a única profissão que te permite mudar de vida, porque o seu salário é do tamanho do seu esforço. Sendo assim, você determina quanto você vai ganhar no final do mês. E então eu comecei a me questionar se vendas permitiu tantas pessoas mudar de vida, por que que eu não consegui? Então eu comecei uma busca frenética por resposta. E Deus foi permitindo que as coisas viessem até mim, as respostas viessem. Através de pessoas, através de livros, através de muito conteúdo aqui na internet. Então Deus, ele foi trazendo e foi me permitindo ter acesso. E algumas respostas foram chegando. Até que eu tive acesso a esse livro aqui. O Negócio do Século XXI. E eu li esse livro. E esse livro impactou a minha percepção de vendas e de negócio e de empreendedorismo. Eu nunca tinha lido algo igual. Fiquei fascinada por tudo que o autor, né? O nome dele é um nome em inglês, eu não sei falar direito, mas o autor, eu vou colocar ele aqui na tela para vocês verem. Ele traz assim de uma forma impactante. Então eu comecei uma busca frenética para entrar nesse negócio. Eu quero entrar nesse negócio. Quero entrar nesse negócio. E nessa busca, assistindo um vídeo na internet, tem um rapaz aqui na internet, ele fala muito sobre vendas. E um dia ele disse assim, se eu vou colocar o nome dele aqui para vocês verem, se eu fosse começar hoje, eu iria lavar carro por R$10, que é o que eu sei, o que eu sabia fazer quando eu não sabia vender pela internet. Então isso despertou em mim. O que é que eu sei fazer, que eu posso vender as minhas horas fazendo, para que eu possa levantar recursos para me começar a empreender, começar o meu negócio. E ali eu entrei novamente em um questionamento de muitas perguntas, eram muitas perguntas, a mente ficava acelerada. E aí eu comecei um certo dia pela manhã, quando eu acordei, fiz o meu compromisso com Deus, e algo falou em meu coração: pega o seu celular, vai em todas as pessoas que você conhece, e diz que você está em busca de serviços de faxineira ou de babá. Então naquele dia eu me lembro que eu mandei mais de 50 mensagens. E uma semana depois, eu comecei a prestar serviços de babá. Hoje ainda trabalho de babá, porque é o trampolim para impulsionar o meu negócio. Então eu comecei. E depois que eu comecei a trabalhar de babá, eu continuei pesquisando sobre o negócio do século XXI, desse autor aqui, ó. E entendi como que funcionava. Depois de entender, eu comecei uma busca frenética por empresas para começar. Então eu encontrei várias. E busquei entre elas a que me permitia a melhor condição para começar com o mínimo possível, visto que eu trabalhava para sustentar a minha casa. Eu não tinha muito dinheiro para investir. Então foi assim que eu fiz o meu primeiro pedido na empresa Zaiwan, de perfumes. Eu não conhecia nada sobre perfumes. Não sabia nada sobre, eu mal sabia vender alguma coisa. Não tinha técnicas de vendas em todos esses anos. Eu vendia, mas eu não estudava. Eu não tinha sido despertada que eu precisava ter técnicas, que eu precisava saber abordar, que eu precisava me relacionar com os clientes. Muitas coisas em vendas para mim era algo completamente desconhecido. Então eu entrei na Zaiwan. Fiz o meu primeiro grande pequeno pedido. Quando os perfumes chegaram aqui,
foi uma alegria. Quando eu experimentei os perfumes, gente, a sensação foi, eu estava sentindo uma sensação de ter me transformado em uma outra pessoa. Você sabe que os perfumes têm poder para mudar o estado de espírito de uma pessoa. Isso é cientificamente comprovado. Quando eu usei os perfumes, nossa, foi maravilhoso. E foi aí que eu comecei. Comecei a mostrar, comecei a usar, comecei a fazer demonstração, comecei a falar com algumas pessoas que eu conhecia. E foi assim que o meu negócio começou. Logo em seguida, comecei um processo de autoconhecimento. Eu ainda estou vivendo esse processo. Estou vivendo um processo de autoconhecimento. Um processo de autossuperação emocional para aprender a gerir as minhas emoções. Eu entendi que no mundo das vendas, você precisa ser um bom gestor das suas emoções. Então também aprendi que no mundo das vendas, você precisa estudar. Você precisa entender de gente. Você precisa entender de pessoas. Então eu comecei uma longa jornada que só está no começo. De pesquisas, de estudos e de vendas. E hoje eu vendo perfumes e produtos de autocuidados naturais. E quero convidar você para fazer parte dessa história. Se você gostou do nosso vídeo, se você se identificou com o nosso vídeo, se inscreve no canal, compartilha o nosso vídeo, curte para o YouTube entender que o nosso conteúdo é importante e está ajudando vidas, né? E vem participar conosco da minha história. Aqui nesse canal eu vou te contar como eu estou fazendo para superar os desafios, para superar a